Querido irmão e irmã, diário da oração, buscando entender o que é sermos cristãos hoje. O que é importante no seguimento dos passos de Jesus. O que é vivermos como discípulos, discípulas missionários, segundo o documento de Aparecida, que seria muito importante que todos nós lêssemos e meditássemos para ver a sabedoria de mensagem que existe aí para vivermos como igreja em continente latino-americano, discípulo e discípula de Jesus. Eis a coragem do Papa de nos dizer esse pensamento. Pouco adianta ser Papa, ser bispo, ser padre, ser religioso, religiosa, ser cristão, se não somos discípulos, discípulas de Jesus, se não somos vivedores de Jesus, se não somos amostras de Jesus, se não somos encarnação de Jesus, se não formos prolongamento de Jesus, se não formos revelação de Jesus, se realmente Jesus é uma teoria na minha mente, mas não é uma vida na minha vida. Pouco adianta. É um questionamento sério. Cargos pouco significam para Deus. Ser varredor de ruas ou ser Papa, diz Luther King, diante de Deus, é a mesma coisa vivendo bem. E vivendo mal é um desastre, porque quem tiver mais talento, mais cargos, mais deverá prestar contas. Termos 10 talentos, termos um talento, não nos diminui diante de Deus. Trabalhar 6 horas o dia inteirinho e trabalhar 1 hora, Deus paga da mesma forma. Deus ama o filho mais velho como o filho mais novo que gastou toda a herança do seu pai. Deus ama porque Deus é amor. O que vale para Deus é aonde nos encontramos. Com a missão que a vida nos deu, darmos o melhor de nós. Isto é transformador, isso é revolucionário, porque os critérios do mundo não são esses. Os critérios do mundo de hoje é dar para aquele que ocupa um cargo os maiores salários dessa terra. E o Brasil vive as estruturas das estruturas talvez mais injustas quase da humanidade, numa pátria que se chama democracia, que é mentira. Há poucos dias eu li que um deputado federal custa aos cofres públicos R$167 mil. Por mês, o salário dele para o seu conjunto. Enquanto que o operário trabalha o dia inteirinho e ganha 600, 700 mil. Baseado em quê? Em que justiça? Que aquele que tenha mais, ganhe mais, é justo. Mas que tem essa aberração, é antidemocracia. É um sistema perverso, corrupto. Se vocês forem ler num país que não é nem cristão, a Noruega, um senador ganha, ele mantém o seu carro, paga o seu aposento, faz a sua comida. E é um país que não é católico, é só social. Dizer que essa justiça é dos homens, me perdoe, não é esse o critério. De que se ganhe, que se distinga, é justo. Mas essa perversidade não é de Deus. Pouco adianta um cargo. Por isso, Deus pedirá conta ao carreirismo. Se alguém for chamado a ser papa, a ser cardeais, é chamado de Deus. E é para ser o grande servidor da humanidade.
é o que mais existe para servir a todos e servir os mais excluídos e os pequeninos. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Pouco adianta, então, um cargo diante de Deus. Dos homens, olha lá, mas diante de Deus. Por isso, eu, como cristão, como padre, me ajoelhar diante de um cardeal e não tratar com amor um mendigo, é não ter entendido Jesus. Eu tenho que ter o respeito, a reverência para um cardeal, para um bispo, que é meu bispo, eu não existo sem ele. Mas, ai de eu se esquecer isso. Por isso, ser madre, ser superiora, como diz o Papa Francisco, não é para ser madrasta, não é para ser autoridade, não é para massacrar, é para ser a servidora, a cultivadora de carisma, a referência do que é seguir Jesus. Isso é ser madre, isto é ser padre, isso é ser bispo. Mas também isso é ser pai, isto é ser autoridade. Isto é Jesus. Sendo o maior, se fez o menor. Dono do mundo, não teve nada para nascer e nada para morrer. Nasceu numa estrebaria e morreu no trono de um calva de uma cruz, como o mais fracassado. Lavou os pés dos seus discípulos até de Judas. Eu sei, isso choca. Isso dói, mas isto é Jesus. É Ele. Não é a falsificação, não é o trono, é o serviço. Por isso, não nos podemos servir da boa nova de Jesus para termos posições sociais, privilégio, bem-estar, tronos. Já recebemos a recompensa nessa terra e na hora da morte seremos julgados pela inversão com que entendemos o seguimento de Jesus. Pouco adianta ser cardeal, papas e bispos. Por isso o nosso Papa fazia como cardeal a sua própria comida, andava de bicicleta. Não negou o carro, aceitou viajar de avião porque é hoje, mas é alguém que vive como um pobre. Até hoje ele arrumou a sua cama. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele arrumava a sua cama. Em Aparecida, ele quis uma cama bem simples. Não é demagogia, é entendimento que aquele que existe em nome do Evangelho é um servidor e não é um usurpador de privilégio, um manipulador da vida. Que revisão eu, padre, preciso fazer da minha vida, você fazer do lugar que Deus lhe deu, como pai, como mãe, como vida, como autoridade, como padre, principalmente nós, pessoas da igreja, para sermos a mostra de Jesus. Que Jesus somos, na prática, que Deus nos converta. Isto é, termos a autoridade de Jesus. Que o Pai eterno, em nome do seu Filho, pela ação do seu Espírito, nos ensina a sermos discípulos de Jesus e não manipuladores de Jesus. Que a sua graça venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.